Se ele tivesse só expressado a opinião dele, ele poderia ter saído com a opinião dele e estava tudo certo. Né? Você não precisa concordar com tudo. Pode falar, concordo, não concordo? Ponto. Tá bom. O problema foi o que ele disse depois. Né? Que ele chegou assim e falou: eu acho que essa parada aí do Carcice não funciona. Sua opinião. Okay? Se funciona ou não funciona, essa é outra história. Né? Você pode concordar, você pode desconcordar. Se ele tivesse terminado aí, tava tudo certo. O problema foi o que ele disse depois. Ele falou: porque eu vi essa parada aí no John Wick, eu tentei fazer e não deu certo. Fala galera, dando início a mais um episódio do nosso Cultura de Segurança com o mestre Flávio Gavloski. Hoje vou mandar o meu abraço para o Mato Grosso, estado do agro e um dos estados mais armamentistas do Brasil, hein? Parte do pessoal que tem CR para caça, tem vários colegas lá. Nosso abraço fica para vocês hoje. Bom, Mestrão, vamos abordar, eu pensei aqui, vamos ver o que você acha da gente falar sobre arma de fogo versus lâminas. Nesse caso em específico, nós com armas de fogo e o agressor com lâminas. O que a gente pode falar sobre isso? Me apresenta um pouco, me dá um pouco mais dessa ótica sobre o que ela transita, como que funciona isso aí, cara? Então, primeira coisa que a gente precisa distinguir, né, saber do que se trata esse cenário, é entender que não é só porque um cenário envolve um objeto, seja uma arma, né, propelente, uma arma de lâmina, uma arma de impacto, que ela vai ter a mesma resposta independente do ambiente, independente do cenário que envolva. Então, por exemplo, se um agressor tem uma faca, é diferente de um cenário onde você tem uma faca, que é diferente de um cenário onde o seu agressor e você tem uma faca. Arma de fogo é a mesma coisa. É diferente de por exemplo, o inimigo ter uma arma de fogo, que poderia ser um possível decaf, não necessariamente, mas poderia ser um decaf. Outra coisa seria você ter uma arma de fogo e seu inimigo não. Isso tornaria uma autodefesa com uma arma de fogo. Ou ambos terem uma arma de fogo se tornar um combate. Correto. Então é diferente. Então, nesse caso, onde o operador possui uma arma de fogo e o inimigo uma lâmina, é diferente de, né, você falar, arma de fogo versus lâmina. É diferente de lâmina versus arma de fogo, ou contra arma de fogo, enfim, onde seria o caso onde eu estaria com uma lâmina e meu inimigo com uma arma de fogo. É arma de fogo e a lâmina. É diferente. A questão de distância é diferente, as técnicas são diferentes, a resposta é diferente. Né? Então tudo vai mudar. Enquanto com um cenário você quer um tipo de abordagem, no outro você quer uma abordagem completamente diferente. Então assim, dependendo de qual é o emprego daquela situação, então se você está com uma arma de lâmina ou o cara está com uma arma de fogo ou vice-versa, a sua estratégia vai mudar, o seu combate vai mudar, os seus fundamentos vão mudar, tudo muda. Então o erro principal aqui é as pessoas acharem que é a mesma coisa. Não é, nunca foi, nunca será. Tá? Então essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, aceitar, entender que, né, eu falo, cara, quanto antes você entender que é diferente, mais rápido a gente começa a trabalhar para diminuir os danos. Certo. Né? Então assim, se eu estou... Nesse caso, a gente está trabalhando com um operador, no caso nós armados com armas de fogo, né, contra uma ameaça com uma lâmina. Contra o inimigo com uma arma de faca. Tá bom, então a partir daí, estando claro, batido o martelo que é diferente, a gente vai começar a trabalhar alguns fundamentos e algumas possíveis estratégias para esse cenário. Certo. Então vamos lá, bora, começa. O que você quer saber? Então, mestre, acho que a parte principal, né, você conseguiu dar uma pequena pincelada aí sobre o que é. Detalhe, só discordando rapidinho aqui. Então, assim, ó, esse cara aqui, ele, né, dá aula, é instrutor de armamento e tiro, ou só tiro?
Principalmente de tiro. A parte de armearia não é... Até tem uma questão de nomenclatura que eu acho Então, bem complicada. já Hoje perguntei, é o que tá massificado, o IAT, né? já perguntei justamente porque tem a galera que fala, eu sou instrutor de armamento em tiro. Cara, é coisa diferente. Armamento e tiro, né? Isso, tipo, são coisas completamente diferentes. por exemplo, eu sei fazer manutenções em armas, né? Isso, Desmontar, mas eu não sou armeiro. Exatamente, Né? é diferente. Eu, né, trabalhei lá 5 anos no material bélico da Força Aérea. Matibel. Trabalhei com vários armeiros excepcionais, né? Os caras eram, tipo, é diferente. Eles eram instrutores, né, formados pela EAR, pela Escola Especialista da Aeronáutica, em armamento e tiro. Literalmente, né? Os caras sabiam muito bem como ensinar um cara a atirar, eles entendiam a porra toda da arma, você podia dar qualquer arma na música, os caras desmontar e montar de novo, era um negócio surreal. Mas por que eu falei tudo isso? Porque assim, dentro desse contexto que a gente vai estar falando de armamento, né, de arma de fogo e lâmina, tem um outro cara aqui que também entende esse lado da arma de fogo, e se eu estiver falando merda, ele vai ter na maior cara de pau falar, cara, não, você tá errado, né? Assim funciona. Essa é a ideia. Não, pô, não fala que é isso não, senão os caras vão achar que é combinado, cara. Não é combinado. Não, muito pelo contrário, gente. Mesmo porque a gente quase que não marca nem pauta, né? A gente senta aqui, decide e começa a falar sobre as coisas. O que envolve arma de fogo eu conheço um pouco mais, né? A parte de lâminas, bastões e afins. Eu sou aluno desse cara aqui que manja tudo sobre isso. E a gente vai trocando ideias e informações, né? Show. Então vamos lá. Cara, assim, dentro desse cenário, mestre, eu acho que isso é profundamente corriqueiro e comum, né? Acho que você não vai me deixar mentir nesse sentido, mesmo porque nos cursos de combate com facas, eu assisti inúmeros vídeos sobre, cara, um específico, até não sei se a gente consegue depois mostrar pro pessoal, enfim, é aquela senhorinha numa cabine de policiais operacionais de fronteira, que ela arranca uma lâmina e ela esfaqueia, tipo, 3 caras, tipo, o que tá perto dela, ela literalmente acaba com ele. Clássico. Né? Clássico. Então o cara tá de colete nível 3, com uma arma de back, né? Uma arma curta, uma arma longa, com mais gente, e a mulher fez uma lenha sem tamanho em 3 pessoas, cara. Em menos de 30 segundos. Sim. Né? Então, assim, acho que é pacificado que esse é um cenário real e iminente e é muito comum de acontecer. Sim, existem vários cenários. Tem um que é bem conhecido também, bem antigo, por sinal. Eu não lembro se foi na Colômbia, se foi no México. Cara, eram uns caras que falavam espanhol. Correto. Enfim, né? Não sei exatamente onde era, mas os caras que falavam espanhol. Mas eles estavam tipo, meio como se fosse num mato, assim. E aí tinha um cara no meio, que ele tava com um facão. E tinha vários caras armados, de arma longa, né? Tipo, cercando ele, assim. Cara, ele matou todo mundo. Cara, eu vi esse vídeo. Viu? Parece um filme de terror essa porra. E assim, o pior é que, tipo, se você pensa, pô, nossa, o cara tava com um facão, matou todo mundo, né? Mas você já vê os erros desde o começo. Tipo, eu falo assim que, normalmente quando um atentado, uma agressão acontece, não acontece porque, tipo, aconteceu do nada, ou porque, foi sorte, ou azar, não sei o quê. Cara, foi assim, na verdade, aconteceu porque foram vários pequenos erros que se juntaram e se tornaram um erro muito grande. Né? Por exemplo, nesse cenário aí do cara que estava, né, rodeado do cara do facão. Né? Qual foi o primeiro e um dos maiores erros desse cara? Você conseguiu identificar? Cara, na minha ótica, controle de distância. Esse era um deles. Mas teve um principal. Mais principal do que que isso? impediu dos caras reagir. Tá, eles tinham que ter atirado no cara na hora. Sim, mas por que eles não fizeram isso? Assim, não podia tirar, mas mesmo que eles pudessem, por que eles não fariam? Mas agora você me pegou. O que eu vejo ali é porque é um cenário residencial, né? Com uma localidade bem povoada, bastante gente e tal. A formação dos caras. Na parte de treinamento eu já tinha eliminado porque era visível que os caras não tinham treinamento nenhum, né? Mas assim, entrando assim, mas a formação deles, a disposição que eles estavam onde? Num círculo. Tava o cara no meio e os caras cercando o cara. Cara, eu tô aqui, imagina tem um cara na nossa frente, eu tô mirando a arma onde? No cara tá, mas e se esse cara se mexe? Crossfire. Como é que eu vou atirar num cara sabendo que do outro lado tem um outro amigo? E assim, eles estavam circulando o cara.
Então, tipo, não interessa quem fosse atirar, pra onde fosse atirar, em algum momento. Quarta regra de segurança, né? Tenha certeza do seu alvo e o que está atrás dele, né? Exatamente. Então, como é que você atira sabendo que tem um outro cara, um colega seu, um companheiro seu do outro lado? Não dá. Eu acho que é um dos grandes problemas aí em questão de abordagem, é isso, né? Você vê principalmente no cenário americano, que eles abordam os caras no carro, né? Esse cara, watch crossfire, né? Tipo, cuidado Então. com o voo cruzado, né? Tipo, os caras flanqueiam de maneira distinta, Exatamente. né? Então, assim, no mínimo que os caras deveriam usar, no mínimo, era, sei lá, um V. Tá, já fazia bem mais sentido, né? Isso é fato. Talvez uma linha, depende do contexto, não sei exatamente se era possível ali naquele local, mas no mínimo, não um círculo. Já começou por aí. Você sabe qual que é a maior dúvida agora que você abordou isso aí, mestre, que eu fico pensando? O fato, primeiro, né? Eles já estavam circulando o cara. Sim. Né? Isso aí, pô, ponto pacífico que foi uma puta de uma cagada. Nesse sentido, como você vê que o cara tava visivelmente sob efeito de alguma coisa, numa ira assim descomunal, que ele soltava aquele facão botando bandeira ao lado. Se os caras se afastassem dele, né? Porque você vê que eles vão, tipo assim, o cara vai correndo e eles vão apertando. Então, assim, eles geraram um estresse muito maior no cara, pioraram a situação numa formação errada. Com certeza. Né? Se os caras tivessem se afastado, se organizado melhor, né? Ali no sentido, muitas vezes, o cara talvez com uma arma longa de elastômero, taser, ou até mesmo munição letal, Sim. né? Mas para conseguir um bom disparo espalhado, será que não teria feito mais sentido? Funcionaria? Não dá pra saber. Não tem uma mas seria melhor do que eles fizeram. Porque assim, foi até que uma resposta. Muito baixa, né? Foi muito todo mundo morreu. Todo mundo fudeu ali, né? Não sei nem se o cara que tava filmando sobreviveu. Porque só dá pra ver gritaria, o cara indo com um facão pra tudo que é lado, só vê os caras caindo só. Não tinha muito o que fazer. Porque é uma atitude meio que assim, parece que é meio instintivo, né? Então, por exemplo, tem um rato na tua casa, o que você faz? Você vai tentar cercar o rato. Né, pra tentar matar o rato. E foi basicamente o que eles fizeram. Vou tentar cercar o cara, se ele não correr, né, tô com uma arma apontada pra ele, não vai vir pra cima de mim. É só uma faca. Né, só uma faca. Eu estou com uma arma, é uma arma grande, é uma arma, quando se fala de grosso calibre. Grosso calibre, alto poder de fogo. Alto poder de fogo, né? Então assim, estou cercando ele, ele não tem pra onde correr, então ele vai desistir. Só que a gente sabe que não é necessariamente assim. Ele pode desistir. Existe a possibilidade de rendição, mas cada dia que passa isso é mais visível que dificilmente ela acontece. Exatamente. Né? E é aquela coisa, né, de que assim, se você não deixa brecha para o seu inimigo fugir, ele vai lutar. A única opção dele é lutar. Exatamente. Né? Então se ele não tem pra onde correr, então eu vou lutar. Né? Se eu não posso correr pra nenhum lado, beleza. Só que os caras não se atentaram que ao momento que eles encurralaram ele, eles acabavam se encurralando porque eles não podiam utilizar do poder de fogo deles. Exatamente. Né? Exatamente. E por mais que pudessem, mestre, mas pela distância que eles estavam ali, ainda o principalmente cara isso. ia trocar um tiro por uma facada. Exatamente. Que não é um bom negócio. Isso aqui é uma coisa. Aí os caras vão ficando mais próximo e começa a ficar ainda mais complicado, principalmente quando a gente fala de faca. E agora, aqui a gente está falando bastante no contexto de grupo, né? De uma operação em grupo, ali, né? Uma equipe, né? Seja para principalmente policiais militares ou, enfim, afins. Mas normalmente esse cenário, né, tende a ter a sua predominância no operador sozinho. Certo. Tende. Certo. Né? Não é atípico, né? Você ter esse cenário de 1 para 1, né? Quando eu digo para 1, tipo, o cara tá com uma faca e você, no caso, tá com uma arma de fogo. Acho que é um pouco mais comum, né? Não é todo dia que você sai, por exemplo, de casa e todo mundo que tá no seu carro, por exemplo, tem uma arma de fogo. Né? Então, gostaria que fosse assim, mas infelizmente já não é, né? Então, assim, talvez não seja tão atrativo nesse momento a gente falar desse aspecto de grupo, né? Porque não é necessariamente... Acho que até o foco da cultura de segurança é mais essa questão da persona mesmo, né? Do cara que escolhe, sem pensar numa coisa tão macro, né? Exato, e aí quando você consegue criar essa cultura de segurança de forma individual, você vai linkando um no outro. Então, tipo assim, eu sei o que fazer, você sabe o que fazer, beleza. Aí a gente coloca esse negócio junto. Mas não adianta nada eu saber o que fazer e você não, ou vice-versa. E ainda te atrapalhar, né? Exatamente. Aí quando você colocar mais pessoas, isso fica ainda pior. Então, o interessante é que cada um saiba o que fazer, né? E aí a gente vai linkando essa parada. É o mesmo vale para um cenário que a gente até pode falar um próximo episódio,
por exemplo, contra terrorismo, né? Sim. O cara vem com uma granada, vem com tipo... uma arma longa ou qualquer coisa assim, e aí tem aquele efeito formigueiro, né? Onde a galera Aham. vai junto. Assim, cara, essa parada realmente funciona. Parece um jogo de futebol de quinta série, né? Tipo, realmente funciona. Só que assim, tem uma estratégia pra essa parada funcionar que nos dias de hoje não é muito viável. Não faz muito sentido, né? Nos dias de hoje, assim, é muito funcional. Sim. Porém, nos dias de hoje é difícil você aplicar. É difícil, né? Mas enfim, né? Então, falando do contexto onde eu estou com uma arma de fogo e o meu inimigo está com uma faca. A primeira coisa que eu tenho que ter certeza, isso é indiscutível. O fulano diz, cara, controle de distância. Ponto. Quem controla a distância... Controla o combate. Essa né? foi a primeira regra que eu aprendi. Cara, não tem o que tirar, não tem o que pôr controle de distância. Você tem que entender o princípio ali da ferramenta que você está lidando, né? Seja que você esteja usando, seja o que o seu inimigo tem. Então, o que você tem? Você tem um objeto propelente. Né? Você pode, né, propelir, sei lá, particulados de metais num outro cara a uma distância razoável ali. Né? 5, 10, 15 metros. Vai de pessoa para pessoa. Exato. Enfim. O outro cara, ele tem o quê? Ele tem um objeto perfuro-cortante, né? No caso, uma faca. Então, faz uma lesão tão pior quanto um disparo. Né? Então, assim, de um lado a gente tem uma arma de fogo, né? Uma pistola, um revólver, algo semelhante, e do outro lado a gente tem uma faca. A arma funciona a distâncias maiores, né? Faca não. E se o cara jogar a faca? Você sempre fica puto quando alguém fala isso, né? Isso é outro assunto. Esquece, é uma piada, pessoal. Nunca jogue a faca. A não ser que você queira morrer. Piada interna. Mas aí a gente pode falar de um episódio também. O pessoal pergunta bastante, mas se eu arremessar a faca em combate? Besteira, mas enfim. Não sei que você queira perder ela. Então, se você tem uma arma de fogo, você quer estar o mais longe possível do cara com a faca. O mais longe quanto possível, tá? Isso inclui o fato de você estar longe o suficiente a ponto de você não conseguir atirar no cara. Eu penso nisso, tá longe o suficiente, como eu não vou conseguir atirar, então eu vou pra casa, né? Tipo assim. Falar, eu vou tomar a distância a ponto de onde eu consigo atirar no cara e ele não consegue me esfaquear. Não. Você tem que estar a uma distância tão longe a ponto de você mesmo ser incapaz de acertar o cara. Exatamente. Que distância é essa? Não sei. Depende da sua arma, depende da sua habilidade. Né? Mas se for, tipo, sei lá, 50 km, ótimo! Né? Quanto mais, mais. Porque, assim, a gente tem que levar em consideração também a faca. Ela não falha, ela não trava, ela não acaba a munição, ela é extremamente pontual, ou seja, ela vai acertar onde ela tem que acertar, certo? E aí, isso falando da ferramenta, né? Agora a gente tem o agressor, que onde, vou dar um tiro nele, ele vai cair. Não vai. Eu vou acertar... A não ser que você consiga um desmonte mecânico ou uma incapacitação imediata que fica difícil. Então, vou acertar o sistema nervoso central dele. Se der sorte, Brasil, né? Mas assim... né? Mas em quantos tiros você consegue garantir que você vai acertar isso em todas as vezes? A gente erra 80% sob estresse, né, cara? Operadores treinados, né? Não tô nem falando da pessoa que não treina. Numa escala de 1 a 10, se você precisasse atirar 10 vezes, quantas vezes você ia acertar? 2, pelas estatísticas. E será que esses 2 vão incapacitar? Uma estatística boa, hein, né? 2, eu já ia... Dados da FBI, cara. Eu já ia considerar, sei lá, tipo, 1 ou menos. Né? Tô sendo bem, acho que o FBI mesmo tá sendo bem otimista nisso, né, cara? Na verdade, você vai enfiar 2 carregadores e não vai acertar porra nenhuma. Estresse, cara. Então, né? Então o cara ele vai vir pra cima de você. Mesmo que você acerte ele, não vai ser necessariamente o suficiente para você conseguir parar ele naquele momento. Exatamente. Mesmo que você acerte pontos, né, os cujos pontos vitais, né, vou acertar o coração dele. Né? O coração depois de explodido dá de 10 a 15 segundos de sobrevida para um humano. Vai aí o teste. Próxima vez que você tiver uma oportunidade, fica aí o desafio, tá? Depois até você coloca aí embaixo se você quiser o resultado. Vai, próximo dia, amanhã, depois, não sei quando você está assistindo esse vídeo, corre durante 10 segundos. Pega teu celular e marca 10 segundos e sai correndo. Quanto você não consegue correr em 10 segundos? Em 15 segundos? E esfaquear, então? Mede? Quantas estocadas você consegue dar em 15 segundos? Faz a mesma coisa. Né? Vai lá. Cara, quando a gente fala de arma de fogo em 15 segundos, um operador padrão, não precisa ser um Michulek lá,
ele consegue tranquilamente usar 2 carregadores aí de 15, 17 tiros. Então, É bastante tiro. é bastante Né? tiro. Até o cara falecer. Né? Facada, a mesma coisa. Né? E sem falar que na questão dessa de carregador, né? Você tem que fazer a troca de carregador. Enquanto isso o cara continua Faca estocando. não. Faca não. Você não, pera aí, deixa eu trocar de lâmina. Né? Coloca Pega um outra. colete, assim, começa. Acabou o poder de corte dessa, Né? deixa eu trocar. Não, Perdeu o fio. vai continuar. Então você quer ter o máximo de distância quanto possível. O pessoal fala da regra, né? Então, ia falar dessa parada aí agora, né? Que é o quê? O pessoal fala bastante essa coisa, a regra dos 21 pés, né? dos 7 metros, né? Não é exatamente uma regra. Né? Foi alguns dados estatísticos que melhor colaboraram com esse fator. Então, assim, a gente coloca como, por exemplo, por que eu digo que não é uma regra? Porque a gente fala como mínimo, né? A gente fala, você tem que estar no mínimo a 7 metros. Não dá pra mínimo estabelecer isso, né, cara? Não tem como É complicado, né? Se a gente fosse pegar esse ambiente aqui, você não consegue ver, mas a gente está num ambiente que deve ter o quê? Sei lá, 4 por... acho que nem isso. Ó, aqui deve ter uns 2,5 por talvez uns 2,5. Sei lá, enfim, deve ter seus por aí, em torno de uns 5, 6 metros quadrados. Não é nem o mínimo, não é o mínimo para você afastar. E assim, a chance de acontecer um conflito em um ambiente confinado, seja ele dentro de um cômodo, dentro de uma casa, dentro de um prédio, dentro de um apartamento, um elevador, um ônibus, um carro, são grandes, Sim. acontece. Sim. E você não tem esse espaço. Então o que eu falo você vai afastar o quanto der pra você afastar. Num combate armado, 1 centímetro vira metro. Esse é fato. Ponto. Né? Então você vai afastar o quanto der para afastar. Agora você colocando isso de forma estatística, as chances de você ser acertado por um agressor que possui uma faca e você possui uma arma de fogo, aí mostram realmente que se você tiver a pelo menos 7 metros em movimento, não é, estou a 7 metros e estou numa distância segura. Não, você tem que estar deslocando, né? Pelo menos a 7 metros, quando iniciar, o cara veio pra cima de você com uma faca, você tem que se iniciar a 7 metros e conforme ele vai deslocando, porque assim, a distância vai encurtando. Então a ideia é que você mantenha esse deslocamento de forma proporcional. As chances, né, de você ter mais sucesso, aí entra nessa questão dos 7 metros. Né? Mais ou menos. Você chegou a assistir aquele... Tem um vídeo no YouTube, acho que algum programa, alguma coisa que eles fizeram do Doug Makayda contra o Instrutor Zero. O Zero, só explicando, o Makayda é um cara com uma larga experiência aí com as lâminas, né? Acho que ele usa bastante escarabite, aquela coisa toda, que gera muita polêmica, mas é mais para outra pauta do Cultura. E o Zero é um dos caras famosos aí na internet de ser um dos gatilhos mais rápidos do Oeste, né? Que o cara tira rápido pra caramba e tal. E, cara, você vê em diversos cenários que o Zero tomou a pior, cara. Sim. O cara tava começando a apresentar a arma e o Makayda já tinha estocado ele umas 3 ou 4 vezes, né? E em um dos poucos cenários que ele conseguiu se livrar, ele tava o quê? Movimentando, deslocando. Pra cair e segurar ele com os pés, né? Exatamente. Não deve ser legal você tomar uma facada no pé também. São coisas que te auxiliam. Então você tem que ter esse controle de distância. Essa é a primeira coisa, controle de distância. Né? Você tem que estar o mais longe possível. Se você, como eu falei, se você conseguir controlar a distância a ponto de você nem sequer conseguir acertar o cara, ótimo. Perfeito. Né? Bom, mas aí a gente fala um pouco do que é esse cenário. Mas o que não é esse cenário, mestre? O que não é isso? Aí a gente volta desses vídeos que a gente assiste direto com extremamente sexys perigosos. Então, aí entra nessa parte de... eu vou tentar, sei lá, desarmar o cara. Né? Ou eu vou fazer um saque e já começar a atirar no cara. Loucamente. Enfim, vou tentar, sei lá, o pessoal chama aí... Pô, como é que é? Tem aquela técnica, caralho, você fica dando 2 tiros na cabeça e um peito... o Mozambique Drill, tem Mozambique Drill, tem Speed Rock, né? Que muitas vezes o cara tá retido e atira com a arma na altura do quadril, ou mesmo mais alta. Cara, você consegue acertar bons disparos, mas a questão é que o cara do outro lado tá te estocando, né? Exatamente. Tipo assim, não faz sentido. Então ainda volta essa questão da distância. Você tem que tomar a distância, né? E aí entra no que eu falei sobre a questão de você vai tomar a maior distância possível. Uma das técnicas que sim, realmente é válida nessa questão de controle de distância para ambientes, principalmente ambientes pequenos,
é essa questão de você se jogar no chão. Você fala, realmente é funcional, né? Sempre fala que a ideia não é ir pro chão, e agora você tá falando que, né, se eu tenho uma chance de ir pro chão, né? Pois é. É aquela velha história da regra e exceção, né? Essa é uma exceção. Então, assim, você tá aqui, né, e o cara tá chegando perto, e você não tem mais para onde ir, tá encurralado. Então você aumenta essa distância entre o seu agressor, né? Se você consegue ir mais para trás, é uma coisa. Vai mais para trás. Você vai mais para trás. Não dá, você vai dar um jeito de aumentar essa distância. O quê? Você vai se deslocar para baixo. Se você conseguir se deslocar para cima, ótimo. Né? Algum efeito Homem-Aranha? Assim, sei lá, numa escada, numa árvore, num poste. Aumente a distância. Vai aumentar a distância. Nesse caso, indo para o chão é uma possibilidade. Porém, você fica, né, primeiro, né, você fica à mercê de você ser acertado. Pois é. Né, porque você pode acertar, não digo nem ser acertado pelo agressor, você se acertar, sei lá, dá um tiro na sua perna. É. Né, que você vai ter que fazer esse controle ainda com as suas pernas. Corre esse risco. Exato. Né? Quais são as chances? Não sei, mas Pode acontecer. antes você tava aqui, ó, tá mirando o cara, não tem nada na sua frente. Agora você tem duas pernas na sua frente. E um estresse do caramba, né? Exatamente, tipo assim, acontece. Ah, eu vou deixar a perna no chão. Não é muito inteligente porque as suas pernas vão servir como barricada ali, né? Não é o melhor cenário, mas 50% de alguma coisa é melhor que 100% de nada. De nada, né? Então Exatamente. você vai, né, cair utilizando da queda, né, mais adequada para que você não bata a cabeça. Não adianta se jogar no chão, bate a cabeça, a arma cai, enfim. Né? Então você vai ter que fazer o saque ao mesmo tempo que você vai estar fazendo essa queda. Então assim, é complicado, né? Mas não é impossível, dá para ser feito. Então, se eu pudesse dar uma dica, né, do tipo, o que você não deve fazer numa situação dessa é nunca utilize um filme como referência. Nunca. Em Cara, hipótese bom alguma. se fosse só nisso, né? Que você não deve usar um filme como referência, porque é complicado, né, cara? Né, eu digo filme porque assim, às vezes tem uma pessoa que quer ver uma técnica X, Y, Z num filme, parece ser aplicável, e o cara fala, vou tentar fazer essa parada aí. E ele vê que essa parada realmente existe no mundo real, por assim dizer. Por exemplo, Eu gosto de exemplos, né? Tu já tá mais familiarizado Porque com essa parte. fatalmente você falou que não é e as oportunidades que o cara tem que usar. Então, Né? Mas agora, assim, exemplos, né? Acho que é a parte melhor disso tudo, cara. Então, vamos lá, por exemplo, em uma parte até que você está mais familiarizado que eu. O car system, certo? Que até inclusive esses dias eu tive que explicar para um dos alunos, ele achava que car realmente era uma parada que você fazia só dentro do carro. Exato. Porque, tipo, car. Não, essa parte de sim, carro. é um sistema de carro ou aquelas pessoas acham que é alarme, lembra? Atenção, esse veículo vai ser roubado, isso tem car system. Nunca ouviu isso? Não, mas ele achou realmente que, tipo assim, a palavra car remetia a carro. Tipo assim, um combate veicular, alguma coisa tipo, assim, né? O car system é uma parada, tipo, pra cá, porque Pra tirar car, do carro. tipo, em inglês e tal. Então, não, cara, é uma Não, sigla. Center Access Relock. Aí, mas enfim, né? A gente sabe, né, que, por exemplo, no filme do Keanu Reeves, do John Wick, tem alguns fundamentos, algumas peculiaridades que envolvem o car system dentro do filme. Então ele foi basado ali para fazer algumas Ele ajudou muito a técnicas, né? Então, tipo, colocou ali algumas movimentações, algumas coisas fazem sentido, outras parecem fazer sentido, outras não fazem sentido, né? Então a gente tem essa... Sim. Quem sabe. O John Wick não treinou car, né? Basicamente um instrutor que deve ter dado aula pra ele, que ele treina na Talentat, você vê os vídeos dele. sim. Diga-se de passagem, ele tira muito bem, muito rápido e tal. Deve ser um cara que também não treinou o car system, né? Mas assim, cara, dá pra você fazer isso. Então você vê que a empunhadura dele não é de car system, né? A visada que ele usa não é. E isso foi ótimo porque a gente ensina como que é de verdade, cara. Então, aí é o que eu falo sobre essa questão do filme. Não sei se você chegou a acompanhar uma vez. Cara, faz tempo essa parada. Foi quando o Silveira ele começou a entrar com essa parada. Acho que acho que era o primeiro curso que ele ia dar pro Core System. Tá. Aqui. Que ele até então ele nem estava ministrando, ele só estava treinando e tal. E eu acho, se eu não me engano, foi o primeiro, um dos primeiros, alguma coisa assim. E ele colocou lá, falou, vai ter, tal, bacana, quem quiser se inscreve. E aí teve um cara, né, que fez um comentário infeliz, né, que se ele tivesse só expressado a opinião dele, ele poderia ter saído com a opinião dele e tava tudo certo. Né? Você não precisa concordar com tudo. Pode falar, concordo, não concordo? Tá bom. O problema foi o que ele disse depois. Né? Que ele chegou assim e falou,
Eu acho que essa parada aí do car system não funciona. Sua opinião. Okay? Se funciona ou não funciona, essa é outra história, né? Você pode concordar, você pode desconcordar. Se ele tivesse terminado aí, tava tudo certo. O problema foi o que ele disse depois. Ele falou, porque eu vi essa parada aí no John Wick, eu tentei fazer e não deu certo. Não sei se você chegou a ver essa parada. Não, cara, confesso que eu não assisti. Foi um dos primeiros cursos, assim, ele colocou lá, aí até o Lucas, né, olhou assim, porra, cara, sério, você tá usando o argumento que você viu um filme e não deu certo. Né? Ele colocou, tipo, reticências e não falou, tipo, mais nada. Aí o pessoal começou a cair em cima do cara, né? Pô, enfim, Coitado. porque assim, se ele tivesse falando, não, acho que não funciona, beleza, os caras falam, não, pô, funciona, você vai falar sim, outros que não, ia ficar pela própria opinião. Aí o cara colocar, emenda esse negócio, porque eu vi no filme e eu acho que não dá certo, aí, pô, aí me fode, né? Por isso que eu falo que, assim, tudo que você vê nessa questão de cenário de filme, nada pode ser levado em consideração para uma situação. Nada. Você tem que entender que tudo que está acontecendo ali foi elaborado, construído, desenvolvido com um único propósito. Um e apenas único propósito. Te entreter. Ponto. Não tá lá para te ensinar, não tá lá para, sei lá, para você se desenvolver pessoalmente, não tá lá para te treinar, Exatamente. é para te entreter. Ponto. Só isso. Né? No filme lá, o cara voa, esse mesmo cara que voa morre por conta da pedra verde. Exatamente. O outro cara lá é picado por uma aranha e ganha superpoder. Cara, se você é picado por uma aranha, vai no médico. Não vai ganhar superpoderes, vai pra porra do médico. Então, assim, nada em nenhum tipo de filme pode ser usado para analisar um contexto real. Né? Porque eu vi no filme X que funciona ou que não funciona. O pessoal, agora muito do Kali, né, entrou nessa onda, tipo, porque tem lá no Jason Bourne, porque não sei o que. Cara, não. No John Wick é a mesma coisa, né? Porque daí tem os caras lá da Indonésia, lá, que fizeram a parte do treinamento silático, ele também usava os carambite, boladona. Os caras, porque... Não. Vai com calma, campeão. Não. Ponto, né? Pode ver lá que ele, até no filme, acho que foi no terceiro, acho, sei lá, enfim, ele faz os arremessos de faca e acerta o cara, tipo, uns 5 metros, acerta o olho do cara. Não. Não é assim. Não. Então, assim, quando você tem a sua arma de fogo, você quer manter distância do cara com a faca, certo? Ponto. O pulo do gato aí é a distância. É você aumentar a distância. O máximo que você conseguir, né? Eu tô repetindo isso várias vezes, mas assim, não tem mistério. Não tem vou tirar o coelho. Não, cara, o coelho da cartola é a distância. É a distância. Se você conseguir manter a distância do cara que tá longe, do cara que tá com a faca, você resolveu toda a parada. Entendi. Então a gente pode falar que o cara deve obrigatoriamente buscar essa oportunidade. Sim, sempre. Ao passo que ele visualizou a lâmina, ele afasta. Sempre. Afasta. Sempre. E aí? Afasta atirando, afasta correndo, afasta como? Exemplos. Aí vai depender do treinamento do cara. Tá. Né? Então, por exemplo, né? Aquilo que eu falo, pessoal, principalmente na parte de... Dar um exemplo do saque com faca, mas que é só pra gente entender essa ideia. Né? Por exemplo, digamos que tem aquele pessoal que gosta de carregar a faca na bota. Tá. Né? E aí eu pergunto, o que é mais eficiente? Você abaixar e sacar a faca ou você levantar o pé e sacar a faca? O que você acha? Puta, nesse cenário eu penso, por exemplo, que importa a arma no tornozelo, né? Uma coisa de backup, assim. Pode ser. É extremamente lento e é dificultoso porque eu sempre pergunto pro cara, né? Tudo bem, essa questão de ser mais lento, mas eu não vou, não, tudo bem, você não vai carregar, mas assim, o que seria melhor? Você levantar o pé e sacar ou se abaixar pra Cara, sacar? eu me abaixaria se fosse na questão por causa de estabilidade, talvez, né? Pois é, e aí é que eu falo assim, né? Pra arma de fogo talvez mude um pouquinho, talvez porque ela vai estar presa a você, vai estar com presilha e tal, todos esses negócios, mas pra faca em si não faz diferença. O que vai fazer diferença é o que você treinou. Né? Você treinou levantar o pé e sacar, Exato. ou você baixar e sacar. Exato. Porque se você treinou para baixar e sacar, e na situação você tentar levantar o pé, Vai dar ruim, não né? vai funcionar. Você vai cair, você vai tropeçar, não vai conseguir sacar a Não faca. vai dar certo. O contrário é a mesma coisa. Mesmo que você esteja ali aparentemente mais estável, você não vai conseguir acessar, você não vai conseguir puxar calça ou algo do tipo. E com a arma de fogo é o mesmo princípio. Eu vou
me afastar atirando, ou primeiro eu vou afastar, eu vou sair correndo de costas, depois eu me viro e atiro. O que você treinou? Né? Se é que você treinou isso. Exatamente, né? Você treinou atirar, show. Mas você treinou tiro em deslocamento? Quiçá, tiro em deslocamento de costas. Mais recente a gente teve uma situação. Nossa, do que me enviaram esse vídeo? Eu não sei porque o pessoal gosta de ficar me enviando esses vídeos. Mas enfim, mandaram um monte de vídeo do cara lá com um pedaço de cano de ferro lá, desceu o cacete sim. no policial que ele tava indo de costas, bom, foi pro chão. Caiu, né? É, tanto que eu sempre falo pras pessoas que você andar de costas é muito complicado, né, cara? Naturalmente eu me afastaria, mas sempre pras laterais, né? Primeiro que você sai do X, né? Da Sim. onde o cara tá te visualizando. E ainda você tem um pouco de visibilidade pra onde você tá indo. Agora, correr de costas é loteria, né, cara? Qualquer porcaria ali você tropeça, cai, bate a cabeça, ou o cara consegue chegar, às vezes, de fato, né? Exatamente. Um cenário, não estou dizendo que é necessariamente o melhor, mas assim, que eu vejo com maior chances de sucesso nesse aspecto, né? Só que aí, como eu falei, envolveria o treinamento, porém seria um treinamento menos difícil. Não diria menos difícil, assim, com menor chance de dar errado. Então, por exemplo, eu posso treinar a correr de costas, né? Porra, só que eu vou ter que contar com a sorte de não ter nada das minhas costas que possa um buraco, um meio fio ou uma outra pessoa. Mesmo que ela falar, pô, vou dar alguns passos e olhar para trás. Ainda é um pouco complicado, dá para ser feito, é um pouquinho complicado. Né? Mas assim, eu acho que na minha visão, o melhor sentido seria você treinar a parte de tiro com uma mão, um shot da vida. Né? E aí você faria a lateralização, certo? De forma que você manteria a sua arma para ameaça, de forma que você consegue ter o contato da ameaça e ainda assim deslocar o seu corpo para o outro lado. É uma coisa que faz mais sentido. Né? Então eu acho que dentro desse aspecto, se eu preciso me deslocar, esse seria o melhor. Então eu poderia jogar o meu tronco no sentido contrário, correr, enquanto eu ainda consigo acessar minha arma. Só que para isso eu tenho que ter o treinamento de atirar com uma mão. Se eu não tenho, vou fazer isso aqui e correr para o outro lado, fica inviável. Totalmente ruim, né? Então assim, aí vem a questão do treinamento. Eu falei, depende, né? Como é que você treinou? Como é que você tem treinado? E se você treinou, né? E não é se tipo você assim, não, treinou? na hora eu vejo o que eu faço. Exatamente. Né? Não tem como, né, cara? Exatamente. Né? Eu acho que essa parte, né, mestre, bateu no cerne. É a distância. É a distância. Não tem muito mais do que enfeitar o pavão. Toma a distância. Tem aquele pessoal que gosta de, né, sei lá, de se embelezar, de se endeusar, de enfeitar o pavão, né, falando que atira, eu atiro tantos milissegundos, enfim, em determinado tempo, eu consigo dar dois disparos, então você atira rápido, legal. Show. Mas, e aí? Né? Para que isso serve? Uma coisa é você atirar rápido, outra coisa é você conseguir atirar rápido em um determinado contexto. Com efetividade, né? Também não adianta você soltar um monte de tiro super rápido e não acertar nada. Né? Primeiro você tem que acertar, legal. Eu consigo atirar rápido e acertar, tá bom, mas em que tipo de contexto isso? Em deslocamento, não, indo pra frente, indo pra trás, o alvo tá se mexendo, o alvo não tá se mexendo. Não, é uma coisa que eu falo, né, mestre? O pessoal que já é mesmo neófito no mundo do tiro, mas que começa alguma coisa um pouquinho mais avançada, todo mundo sabe que atirar em movimento é muito mais difícil. Sim. Né? Você sob estresse, tem que atirar parado já é difícil, imagina você tem que se movimentar. Né? Você está com 3, 4, 5 protocolos diferentes. Exatamente. É bem complicado. Porque é aquela velha história que eu costumo falar para as pessoas, né? Normalmente o malfeitor, o bandido, ele não tá nem aí se ele não acertar você, vai acertar outra pessoa, e afim. Já é um criminoso, para ele tanto faz, né? Sim. Já no sentido contrário, quando a gente fala de emprego de arma de fogo, é uma situação complicada, porque eu quero acertar você que é minha ameaça, não o seu João lá passeando com o netinho, né? Sim, que não tem nada a ver com a história. Então eu acho que é uma coisa bem complicada. E eu adoro falar sobre esse cenário em específico, porque a gente vê isso muito, cara. A gente vê muito acontecendo. Pô, semanas pra cá eu tenho recebido vários vídeos. Alguns deles viralizaram, né? Do cara com a faca e você vê o policial atirando e daqui a pouco você vê na cara de susto do policial, ele tá tipo quase olhando pra arma, né? Caralho, isso aqui não dá certo. E o cara loucão, né? Tomando tiro e parece que ele vai ficando com mais raiva ainda. Até a hora que o cara tem a baixa sanguínea, a oxigenação e ele vem a óbito. Isso pode levar 30 segundos, 3 minutos, 3 horas. Né? Depende. Não tem como você falar, não, aqui o disparo vai matar o cara. Né? A gente sabe que se você busca a parte central, a chance é muito grande, né? Mas também pode ser que não aconteça. Né?
tava vendo esses dias, o cidadão tomou um tiro de 357 na testa, a curta distância. E o projétil, por algum jeito, amassou, fez a volta na calota craniana do cara e saiu aqui atrás. Então, tipo assim, ele tinha um corte. Né? Tudo vai questão da arma, da munição, Exato, são da diversos. carga propelente dentro da munição. Exato, e outra, é um mecanismo que pode falhar, né? Uma munição que pode ter vindo com defeito. E não estamos falando só de cenário nacional, mas uma questão geral. Sim, né? a gente tinha comentado em um outro episódio sobre a questão da manutenção, né, da arma do operador. Exato. Perfeito, legal. Exato. Pode até ser que a sua arma esteja em condições, mas será que a munição está... eu comprei um lote novo. Beleza, mas será que você pode garantir que todas as munições dele não vão falhar? Cara, você pode pegar a melhor empresa, a melhor fábrica, o melhor produto, ele tem chance de falhar, Sim. cara. Né? Como você pode pegar uma baita de uma marca de lâminas também, que você vai usar um corte, uma estocada, ela quebra. Sim, Né? O canivete fecha na tua mão, uma coisa assim, não. pode acontecer. Não é difícil, né? Muito simples, pode ser até muito simples isso. Sim. Né? Pô, mas era um Bankmade, tá? Esse era um Bankmade com defeito. Né? Eu acho que não adianta você ficar chorando depois que o negócio aconteceu. Você tem que estar preparado para o que pode acontecer. Exatamente. Né? É você trabalhar lá o fundamento. Né? Qual é o fundamento? Nesse caso, distância. Então, assim, se sua arma funcionar, show. Você está à distância correta e a arma funcionou. Se a arma não funcionar, você ainda está na distância. Porque assim, se a gente voltar lá, no comecinho do vídeo que eu falei sobre você estar o mais longe possível, isso possivelmente você nem sequer conseguir acertar o seu agressor. Se a gente voltar nesse fundamento, se a sua arma funciona perfeitamente, você está numa distância onde você não consegue acertar o agressor, ele também não consegue te acertar. Logo, você está vivo. Se sua arma falha, dá pane, quebra, explode, enfim, sei lá, acontece alguma coisa e você não consegue... né? Exatamente, não consegue solucionar a pane ali, acontece alguma coisa. E você está a uma distância onde você ainda assim não conseguiria acertar o cara, ele ainda não consegue te acertar, logo você ainda continua vivo. Então, nesse aspecto, em um cenário onde você possui uma arma de fogo e o seu agressor uma arma de lâmina, distância, distância, distância. Ponto. Esse é o cerne da questão. Estou dentro do carro, sai do carro e pega a distância. Distância. Sempre, né? Não dá pra sair do carro, sei lá, passa por cima do cara então. Usa o carro pra tomar distância. Teu Então. carro tem mais massa do que teu projétil. Né? Isso já é um Exatamente. troço meio fato, né? Exatamente. Seria diferente, por exemplo, se o cara chegasse com uma arma de fogo. Aí é outra história. Mas o fato que você quer sair do carro em específico também funciona, né? Sim. Você quer ficar dentro do Não, carro. isso eu tô falando. Então, se o cara tem uma arma de fogo e você está dentro do carro, aí é uma outra história. Né? Aí muda. Aí muda um pouco a brincadeira, né? Exatamente. Onde eu aprendo isso, mestre? Onde? Aonde eu aprendo isso, cara? em vários lugares. Não é no John Wick, pessoal. Já aprenderam sobre isso, tá? Não, nem no John Wick. Aonde não aprender também, eu vou colocar isso aqui. Onde eu aprendi? Netflix, Cinema. Amazon Prime, Disney Plus ou mais, como você preferir chamar. E pessoas que oferecem uma técnica mirabolante cheia de piruletas e sensualidades. Isso. Enfim. Onde você pode aprender isso? Cara, em departamentos especializados nesse tipo de treinamento. Sim. Né? Como, por exemplo, a Academia Brasileira de Armas. A gente tem lugares. administrado lá o curso de distância zero, né? Então, E o D0 nesse sentido, né? A gente aborda esse cenário também, né? dentre os aspectos que eu falei... Bom, controle de distância, isso é muito forte no combate, ponto. Né? Controle de distância, isso aí você vê em vários níveis diferentes, tanto na parte armada quanto desarmada. O praticante sonha falando isso, né? Né? Ele aprende controle de distância na cama. Dormindo ele tá falando sobre isso. Mas outros pontos, por exemplo, como um tiro mais avançado, né? Que eu sempre defendi com essa ideia de, por exemplo, mas eu preciso ter treinamento de car system, eu preciso ter treinamento de não sei o quê, eu preciso Cara, existe um determinado teto de prática para sua defesa, certo? Tem um teto ali, tá? Qualquer coisa que você passe desse teto é um a mais, mas assim, não é uma coisa obrigatória. Tá? Existem ferramentas que facilitam, né, a vida. Você vai chegar num momento onde não vai fazer diferença. Como, por exemplo, você pode ter um condicionamento físico X, mas chega um momento onde não faz diferença você pagar 20 flexões ou 100. Não vai mudar nada. Não faz diferença você corre 2 km ou uma maratona. Você, eu quero ter o controle de distância, eu quero fugir do meu inimigo. Cara, se você correr 2 km dele ou 42, não faz diferença.
Não, Você está longe. Exatamente. Tá? Então chega um momento onde assim, algumas coisas podem te ajudar, mas não é obrigatório. Bom, mestrão, então eu acredito que a gente conseguiu deixar bem claro essa parte toda da ameaça de lâmina contra o indivíduo que está com uma arma de fogo. E o ponto sério da questão é a distância. Não adianta enfeitar o pavão. É tomar essa distância, né? Distância. Distância é a palavra-chave, é o pulo do gato, é o coelho na cartola, como você preferir chamar. Distância, ponto. Bom, eu acho que é isso. Mais um grande episódio conseguimos fazer hoje aí, pessoal. Mestrão, Mabuhay. Mabuhay. Muito obrigado. E galera, muito obrigado por terem assistido. Acompanhem aí que vai vir bastante coisa legal na sequência. Forte abraço a todos.